Vamos iniciar tudo de novo. Pronto, tô ao vivo. Uhul. Quem já chegou, tá conseguindo me ouvir? Bota só o... Pode botar um dedinho assim, só pra saber se estão me ouvindo. Preciso só que vocês tá sem... Continua sem som? Alguém botou sem som. Mas estão me ouvindo? Por favor. Pra eu chamar o Simas. Bom, estão ouvindo. Botaram aqui, tô, mãozinha. Tá bom, gente. Desculpa, mas são acidentes. Tecnologia. Deixa eu achar o Simas aqui. A energia tá tão boa que o celular não aguentou. O negócio tava bom. Foi isso. Pera aí que eu tenho que aprender aqui a procurar o Simas. Enquanto o povo vai entrando. É isso. Pera aí. Simas tá aqui? Simas, se você já tiver aí, dá um oi aqui. Uma live boa dessa, eu tive que salvar outra pra voltar aqui. Pronto. Tô ficando bom nisso, viu? Ué, não chamei assim, mas não chamei. Pam, 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 pam. Pronto, Simas aqui. Transmitir ao vivo com Simas. Não tem nada de mais 1 hora, não. Pronto, voltei. Melhorou? Bom, acho que sim. O pessoal tem que dizer, diz pra gente aí, melhorou? Salvei. O pessoal tá aqui. Você salvou, salvei e voltei. Agora tá. É isso. Acontece. Bom, sim, mas você que estava falando quando caiu. E o pessoal estava te ouvindo e eu que não estava ouvindo. Entendeu? Tá. Posso continuar falando ou Por não? favor. Bom, você fez 2 perguntas. Primeira questão, não, o Alaqueta é uma roça importantíssima. Na verdade, eu citei as 3 por conta da questão da barroquinha. Exato. Só para você ter uma ideia, tem algumas referências que remontam, que falam do Alaqueto começando lá no século XVII. Né? A gente não tem uma documentação sobre isso, porque, como eu falei, é cultura oral. Né? A gente está trabalhando dentro da oralidade. Mas há quem diga que o Alaqueto já tem raízes no século XVII, e, se não me engano, em Salvador, você já tem as primeiras referências das primeiras feituras do Alaqueto por volta de 1867. Então, o Alaqueto, na verdade, é uma casa fundamental, como outras dentro daquela linha da nação. Né? Você vai fazer uma lista das grandes Yalorixás da história do Brasil, você vai pegar a Dona Olga do Alaqueto, você vai pegar a Dona Maria Júlia, uma porção de coisa. Então, na verdade, quando eu falo em várias outras, óbvio que o Alaqueto está incluído, e roças da maior relevância, não só da Bahia, né? Mas o Recife, por exemplo, tem uma tradição muito forte de candomblé, com a turma da Xambá, do Xangô do Recife. Sim. Né? A turma da Água Fria, de Pai Adão. A minha avó, por exemplo, ela era neta de Santo de Adão. Então, são coisas muito importantes que a gente pode dizer. E aí você está perguntando sobre a hierarquia como a do Caio, não foi isso? Foi, exatamente isso. Né? Olha, eu acho que esse fundamento da hierarquia, na verdade, ele é um fundamento que tem que ser trabalhado com muito cuidado quando a gente fala no candomblé, porque isso gera realmente algumas confusões, isso pode gerar algumas distorções. Né? Quando a gente fala de hierarquia, é uma religião, a gente não vai entrar aqui em questões de fundamento, mas nós estamos falando de um rito iniciático. É um processo iniciático. E dentro desse processo iniciático, a data do teu nascimento é a data do teu nascimento para o orixá. Evidente que você é nascido para o orixá. Então, tem 2 questões que são importantes nessa problemática da hierarquia. Uma delas, evidentemente, é o tempo iniciático.
E esse tempo iniciático não é o tempo cronológico da vida de ninguém. A outra delas é lembrar que nós somos uma religião, nós somos uma sabedoria oracular. Então, você obtém cargo nessa religião porque o oráculo indica que você obtenha um cargo, né? É o oráculo que determina tudo. A gente tem que lembrar que o sujeito raspa o orixá dele porque o oráculo determinou que o orixá fosse raspado. A pessoa vira Iabacê porque o oráculo determinou que fosse raspado, né? A pessoa recebe o cargo de Axogum porque o oráculo determinou que aquilo fosse feito, né? Quando você é suspenso Ogã, para confirmação, o oráculo estabelece os rituais que vão conduzir você à confirmação como Ogã. Então, o fundamento da hierarquia ele está muito vinculado à idade que você tem no santo e, ao mesmo tempo, a sabedoria oracular e aquilo que o oráculo indica, né? Agora, buscar o equilíbrio nessa questão da hierarquia no candomblé é uma coisa muito importante, porque a hierarquia, segundo o Ifá, né, ela não pode se fundamentar de jeito nenhum, né, na humilhação do mais novo. Isso daí não existe. O mais novo está ali para aprender e quem é mais novo um dia vai ser mais velho. O ciclo é esse. Então, se você é mais novo, você vai ser mais velho um dia. O mais velho que acha, isso é um ditado também que Orunmila fala com muita constância, o mais velho que acha que o processo de aprendizagem acabou, né, ele também está numa situação muito complicada, porque o aprendizado é um processo constante. Isso é um ciclo, gente. A gente trabalha... Vamos lembrar de uma coisa que eu acho muito importante também, né, da filosofia da religião de Orixá. O tempo na religião de Orixá, ele não é linear, ele é um tempo cíclico. É o ciclo que determina esse tipo de coisa. O ciclo que começa com a tua feitura, o ciclo que começa com o cargo que você recebe, o ciclo que começa quando você faz a sua obrigação de 7, quando você faz a sua obrigação de 3, quando você dá o teu ilá com 1 ano, quando você faz os 14 anos, né? Então, isso é muito importante. O fundamento da hierarquia, ele não pode ser confundido, né, com o exercício do poder pelo poder. Sim. Isso não funciona. Você não está ali exercendo o poder porque você quer ter o poder e você manda, a pessoa obedece, não. Ele está fundamentado nos princípios éticos, morais e filosóficos da religião. Então, ter essa compreensão é fundamental. Não só para o Abian ter essa compreensão, para o Iaô ter essa compreensão, mas para o sacerdote ter essa compreensão também, né? Porque o sacerdócio é compreender também que você só chegou ao posto de mais velho porque um dia você foi um mais novo. Exatamente. É assim que a coisa funciona. Se você não fosse mais novo, você não ia nunca chegar a ser mais velho. O que você vai fazer, né? Então, isso é importante, é o ciclo. Isso é da sabedoria do convívio no terreiro. Isso daí O espaço do terreiro é isso. E tem uma série de fundamentos aí que não vem ao caso a gente falar, Sim. mas que estão ligados a esse processo na religião. Sim. Né? Eu acho bonito isso. É o respeito ao tempo, né? É respeitar o tempo. Respeitar o tempo é bonito. E tem uma coisa muito bacana que Mestre Didi falava, que eu acho uma beleza interessante, que é o seguinte: quando você respeita o mais velho, você não está respeitando a pessoa do mais velho exatamente. Você está respeitando o tempo. Sim. Isso é muito bonito. É o tempo que está sendo respeitado ali, né? E isso é bacana. Você está respeitando o tempo. Você está respeitando o orixá, né? A pessoa, por exemplo, que vai te respeitar, ela não está respeitando exatamente o dar, ela está respeitando o sangue, ela está respeitando o tempo, né? Ela está respeitando o poder da folha. Então, a gente precisa ver a beleza disso, né? O candomblé é um sistema de mundo bonito. Então, a gente não pode perder a dimensão da poesia, da beleza, do encanto, da filosofia. É o tempo, a gente está respeitando o tempo. O tempo é bonito. Exato. Sim, mas olha, só tenho a agradecer. Suas palavras caem como... É que às vezes a gente está falando e não consegue ler tudo, né? As pessoas estão delirando aqui, escrevendo 1000 coisas. Valeu. Né? Porque realmente eu também tenho essa concepção e essa visão, né? Por isso a gente escolheu Poxo Simas, porque a gente tem uma visão muito próxima, né, do que é essa religião, do que é esse sagrado. Eu queria também registrar que tem algumas pessoas aqui, como travou da outra vez,
Eu não sei se conseguiram me ouvir, né? Que é a mãe Wanda Araújo, do Egiomim, minha irmã Zona, Lúcio Sanfilippo está aqui com a gente também, que é meu irmão. Mãe Carmen de Oxóssi, também filha de meu irmão Mauro. Guileu, que é do terreiro Tom Benci Neto, lá de Ilhéus, de Dona Ilza Maculê. Fabiola do Aurê, que é do Mil Juaru. E todas essas 240 pessoas que estão aqui ouvindo a gente, bebendo nessa água, nessa fonte aí. Agora eu vou para mais uma pergunta aí para o nosso querido Simas. Eu queria que você falasse um pouco também sobre os mitos negativos, né? Que as pessoas constroem algumas coisas, alguns mitos, desculpa, negativos, algumas lendas, mitos negativos e lendas urbanas sobre o candomblé, entendeu? Você fala muito bem sobre isso. Eu acho que a gente tem que tentar compreender que eu, por exemplo, esses mitos negativos sobre o candomblé, que depreciam o candomblé, né? A gente tem que pensar numa coisa que eu acho muito importante, muito importante. Isso não é intolerância religiosa, eu sempre faço questão de frisar isso. Isso é racismo religioso. Então, a gente tem que encarar uma questão muito séria nesse processo todo, que é o racismo religioso. Por quê? Se a gente for refletir sobre a questão racial, você vai ver, por exemplo, o seguinte: o racismo se manifesta explicitamente, por exemplo, na impressão da cor da pele. Nesse sentido, eu nunca vou ser vítima do racismo porque eu estou socialmente inscrito como branco, né? Então, o que eu tenho que pensar nesse processo? A minha reflexão sobre o racismo, ela parte do meu lugar de privilégio. Eu tenho um lugar de privilégio. Eu nunca vou conseguir ter, por exemplo, a sua fala potente nessa questão. Eu falo do privilégio que eu tenho como branco. Agora, e eu tenho que admitir isso para que isso seja desconstruído em mim. Agora, tem uma coisa que eu acho importante para a gente refletir sobre o racismo, que é o seguinte: o racismo, ele não opera só na impressão da cor da pele. A operação mais nítida e cruel do racismo é na impressão da cor da pele. É aquilo que faz, por exemplo, que eu tenha passado muitos anos da minha vida na Baixada Fluminense, né, onde minha avó tinha um terreiro da Xambá, em Nova Iguaçu, e eu nunca tenha sido abordado pela polícia. E a polícia não me abordava por causa da proteção da cor da pele. Eu sou inscrito socialmente como branco, ponto. Né? Isso é indiscutível. Mas o racismo, ele também opera no campo do simbólico. E o racismo opera no campo do simbólico, desqualificando os saberes, as filosofias, as perspectivas de mundo, as ontologias, as teorias do conhecimento, as espiritualidades, as maneiras de olhar o mundo que não são brancas. Então, quando você tem um processo histórico de depreciação do candomblé, esse processo histórico está inscrito numa dimensão do racismo religioso. A gente tem que ter essa perspectiva. É o racismo religioso que está inserido ali. E aí, o que acontece? E aí vem uma série de discursos mesmo que, ao longo da história, depreciam o candomblé. Uma série de discursos, por exemplo, que tem uma visão completamente equivocada do que é no sentido litúrgico, por exemplo, o sacrifício, né? Então inventam as histórias mais mirabolantes sobre o que é o sacrifício no candomblé, a vinculação do candomblé com a barbárie do animismo, porque as pessoas não entendem aquilo. Nós somos ainda muito marcados por um certo tipo de perspectiva eurocentrada, ocidental, por exemplo, que vê o corpo como o lugar privilegiado para o pecado. Enquanto o candomblé vê o corpo como o totem através do qual você pode ter uma conexão direta com o divino. Isso faz uma diferença enorme. Então, o que para a gente é um canal de conexão com o extraordinário, com a beleza, com o divino, com a poesia da folha, com a poesia do magma, com a poesia do fogo, porque orixá é isso, pô. Né? O orixá é a poesia do fogo, é a poesia da folha, é a poesia da água. Isso é bonito para dedéu. Né? Um minuto, Simas. Só desculpa te cortar.
que alguém escreveu, que algumas pessoas está travando ou não? Porque para mim aqui não travou, tá normal. Para mim não está travando, não. Não tá, então pode seguir. Desculpa te cortar. Então, o que eu acho que acontece? Nessa perspectiva, né? O orixá é o nosso corpo também, gente. Eu sou filho de Ogum, eu ainda bem fui feito para o meu orixá, e o meu sangue tem ferro. Então, Ogum está no meu sangue, pô. Né? É um pertencimento, isso é bonito. Então, o que acontece? Você tem um processo de demonização do candomblé, muitas vezes vinculado ao transe, por exemplo, muitas vezes vinculado ao descontrole. Acham que o candomblé não tem filosofia, que o candomblé não tem cosmogonia, que o candomblé não tem explicação de mundo. Muita gente nem faz ideia que nós partimos de um princípio monoteísta que é vinculado ao Olodumare, e que a partir de Olodumare você tem o fragmento encantado na ancestralidade, na natureza, que são os orixás. Né? Então, tudo isso é um processo mesmo de depreciação que, para mim, se inscreve na dimensão do racismo religioso. Né? E é um negócio que tem que ser combatido. Por quê? Né? Eu acho que tem uma questão aí que eu acho muito relevante. A gente não tem que querer que a religião de orixá, que a sabedoria de orixá, que o sistema de mundo de orixá, ele seja respeitado por algum tipo de paternalismo, por algum tipo de culpa. Né? Quando eu falo, por exemplo, em algumas eventuais aulas sobre isso, a primeira coisa que eu costumo dizer, e que acho que é muito importante, é o seguinte: se você quiser conhecer orixá, se você quiser falar sobre isso, reconheça primeiro que é extremamente sofisticado. É um sistema de mundo bonito, é um sistema de mundo encantado, é um sistema de mundo que conecta a humanidade e a natureza de uma forma que pode ensinar muito para muita gente. Então, combater, né, esses mitos sórdidos sobre o candomblé, combater, né, as histórias mais absurdas que se contam sobre isso, né, e mais do que isso, ter a noção, aí é um recado que eu gosto de dar para todos nós mesmo, para mim, inclusive, ter a noção de que nós fazemos parte de um complexo que eu gosto de chamar de complexo das sabenças encantadas. E dentro desse complexo estamos nós do candomblé de Queto, tem a turma do candomblé de Angola, a turma do candomblé de Caboclo, a turma das umbandas, a turma das encantarias, a turma da toré, do babaçuê, da jurema sagrada, do catimbó, né? Porque são todos esses saberes, ainda que cada um tenha a sua característica específica, né? Mas todos esses saberes são maneiras poéticas de você enxergar a beleza do mundo. E são maneiras poéticas de você ganhar vitalidade, capacidade de realização. Os mitos do candomblé são lindíssimos. Até porque o candomblé, um outro detalhe que eu acho importante falar, ele é um conjunto de sabedorias. A gente está falando religião, mas a gente no início falou que é mais do que isso. Uhum. Mas é um conjunto de sabedorias em que o rito, né, ele está o tempo todo ligado a um mito. Então, nós temos conjunto de mitos que são muito bonitos, que são histórias exemplares. Esses conjuntos de mitos são ritualizados na festa, são ritualizados no xirê. Então, a gente ter essa perspectiva, a gente chamar atenção para a sofisticação, chamar atenção para a beleza, né? Denunciar a perspectiva do racismo religioso que está presente nas maiores mentiras que se contam sobre esses saberes. Eu acho que é uma questão muito importante. Isso daí é fundamental. Pô. Nossa. Eu posso dizer. Eu estou aqui como todo mundo encantado, né? Eu vou repetir de novo. Eu sou muito, muito grato, primeiro, por você ter aceitado bater esse papo comigo, com a gente aqui, né? Que agora somos 300. E é uma fala muito de quem é apaixonado, tá, sim? Mas eu queria te dizer isso. Não é uma fala de quem está tentando estudar alguma coisa, entende? É uma fala de quem é apaixonado pela situação, pelo que está dizendo, pelo que está escrevendo. Você fala com os olhos brilhando. Eu acho que essa decisão de conversar com você é por isso. E não é à toa que todo mundo está aqui vibrando muito. Algumas pessoas já te conhecem, outras estão conhecendo hoje.
Mas queria agradecer demais você aceitar bater esse papo com a gente, do Onichegun. Queria dizer a você que a Casa Onichegun sempre está aberta, essa comunidade, para o Simas e para as suas obras. Eu costumo chamar aqui, né, de Quilombo Onichegun. Aqui é um quilombo porque nós temos essa filosofia de vida chamada Candomblé. E é uma casa de Ossan. O nome que deram, né, que trouxeram para essa EBE foi Casa de Forças do Senhor da Cura. Então, eu sou grato e eu acredito que a cura ela existe através de muitos campos. E o Candomblé, o tempo inteiro, mostra isso a gente, né? Eu digo que o Candomblé é arte, é educação. O Candomblé nos ensina a civilidade, nos ensina o que é hierarquia. O Candomblé nos abraça e abraça todos aqueles que... É a única religião que te aceita e te recebe como você vem. A gente pode até te moldar e dizer a você o melhor caminho, mas ele abre a porta e te recebe do jeito que você chega na porta. Então, é gratificante para mim. Em nome do Terreiro Onichegun, dessa EBE, eu agradeço você ter aceitado esse bate-papo. Confesso aqui que o tempo é curto da live, mas eu farei outro convite, podem ficar sabendo. Tamo aí. Vou convidar o Simas e eu acabei de ler aqui que a Jéssica escreveu exatamente isso. Que sejamos cura nesse momento de pandemia, né, para fundamental casa, e que as pessoas entendam com o nosso bate-papo de hoje que a gente pode falar de Candomblé, a gente pode falar das religiões de matriz africana sem estar dizendo fundamentos religiosos na internet, não tem o porquê disso. Eu digo que a maior arma da nossa religião, Simas, é o segredo, é o aô, né? Os mais velhos deixaram isso para a gente, então que a gente entenda esse recado, né? Para que quem vem depois permaneça com esse segredo guardado, porque é uma arma realmente para que a gente possa reproduzir aquilo que deixaram para a gente de uma forma cuidadosa e principalmente respeitosa. Viu? Então, eu quero aqui, em nome do Axé Onichegun, agradecer por você ter aceitado. Quero falar um pouquinho aqui do projeto Avante Serrinha, que é um projeto que eu tenho em parceria do Ilê Onichegun, Pretinho da Serrinha e a Companhia de Aruanda, que você também conhece, que também é... Sim, claro. Somos seus fãs e que eu sou Companhia de Aruanda, eu sou Onichegun, eu sou Serrinha, é isso. Eu tô, como diz você, eu estou nessas vivências. Eu estou no samba, eu estou no jongo, eu estou... É isso. E a gente fica arrecadando alimentos, né, de cesta básica, não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza para a comunidade da Serrinha. A gente faz essa distribuição lá. E o Onichegun também faz uma distribuição de alimentos para alguns moradores de Guapimirim que têm essa necessidade, alguns irmãos nossos, junto com... Eu fui, inclusive, vou te dizer uma nova. Me candidataram aqui o representante das religiões de matriz africana de Guapimirim. E não sei se você viu que a prefeitura convidou a gente para uma reunião para dizer que poderíamos abrir de novo os terreiros com 30% do efetivo. Foi esse o discurso. E aí nós conversamos, todos os sacerdotes, e resolvemos o seguinte: a gente não tem que reabrir, porque a nossa religião é uma religião de contato. Então, lógico, a gente não vai abrir agora terreiro nenhum e a gente não nasceu para funcionar com 30% de efetivo. Isso não é nosso. A gente é muita gente, a gente é muito grande, entendeu? Então a gente cultua o orixá, continua cultuando, eu com a minha família biológica que está aqui e 2 filhos de santo que estão comigo na roça desde que começou o isolamento, mas a gente não pode abrir a roça para que a gente precisa cuidar da gente, já que ninguém cuida, né? É isso. É verdade. Se ninguém cuida, a gente cuida. Queria agradecer os filhos do Onichegun, todas essas pessoas que ficaram aqui com a gente convidando. Desculpa aí pelo problema na conexão. A equipe do Projeto Adupec são meus filhos, Carolzinha, Joshaguian, Daniel, que foi quem fez contato com você, de Oxalá, Humberto de Xangô, Alanzinho de Oxum, Thalita, meus filhos queridos que me ajudam a resolver isso aqui. Alguém falou sobre a Umbanda aí. Pediu o Simas para falar sobre a Umbanda. Eu não pedi ao... Eu trago a mãe Flávia Pinto na próxima live, que é uma mulher que sabe da Umbanda, que entende da Umbanda, é uma mulher nossa. Conhece muito. Exatamente. Então, eu não ia pedir o Simas para falar. Nossa próxima convidada é a mãe Flávia Pinto.
As lives serão sempre às quartas-feiras, às 20 horas. Queria agradecer a todos vocês, acima mais uma vez, todos os meus irmãos queridos que estão aqui. A live está travando? Estão dizendo que está travando ou já melhorou? Não, melhorou, agora melhorou. Muito obrigado a todos. Marquinho Rum, te amo. Simas, muito obrigado. Vou atrás de você para... Obrigado a você, Dário. Eu falei do Humberto? Falei, Betinho? Falei. Vou atrás de você para outras lives, outros diálogos. Tamo junto. Acho muito importante a sua fala para o Candomblé, viu? Parabéns. Obrigado, Babá. Tamo e a junto. do pé por tudo, viu? A do pé, axé. Axé. Tamo juntos. Muito obrigado. Carmen, um beijo enorme, meus respeitos sempre. A todos vocês. Obrigado, Simas. Tudo de bom aí. Obrigado, gente. Saúde pra gente. Valeu.